Oi pessoal do sexto ano, bem-vindo à nossa quinta aula de Geografia. E nessa aula de Geografia a gente tem o objetivo de dar continuidade ao estudo sobre a litosfera, falar um pouco sobre a formação dos relevos, que a gente já iniciou falando sobre seus aspectos estruturais e modeladores. Só relembrando, esses aspectos estruturais seriam aqueles aspectos que dão origem ao relevo, e os aspectos modeladores são aqueles que transformam o relevo ao longo do tempo. A gente lembrou que nos aspectos modeladores, principalmente, eu destaco dois. Primeiro, o intemperismo, que era o desgaste dessa rocha, desse material, e depois a erosão, que era o processo de transporte. E que esses processos poderiam acontecer por diferentes fatores, como, por exemplo, o vento, água, ação humana e etc. Isso foi bem importante para a gente entender como que um relevo acaba sendo modificado ao longo do tempo e dando origem a um outro relevo. É o caso, por exemplo, das regiões que a gente diz que passam por grandes processos de erosão. Então, esses grandes processos de erosão vão abrindo fissuras na Terra. A primeira fissura, a gente diz que se chama sulcos, são fissuras de centímetros, são pequenas rachaduras na Terra devido ao processo de erosão e intemperismo dentro daquele ambiente. O segundo estágio desse processo erosivo a gente chama de ravinas. Então, esse primeiro sulcos dá origem às ravinas, que tem basicamente até 1 metro, 1,5 metro de altura. E depois a gente chama do processo de vossorocamento, ou seja, a gente já tem aí uma fissura enorme, com mais de 2 metros de profundidade. Então, esses estágios de erosão, eles são estágios modeladores. É como a gente classifica, como a gente diz que um relevo está em constante transformação ao longo do tempo, tá bem? Então, para isso, a gente basta prestar bastante atenção no livro didático. Eu vou fazer um apanhado geral e depois a gente vai para algumas questões que são bem importantes, tá bem? Primeiro, a gente falou sobre o que era tempo geológico. A gente falou que esse tempo geológico ele é um pouco diferente, ele é muito diferente do nosso tempo humano. E esse tempo geológico, ele data alguns acontecimentos importantes da nossa Terra. Então, por exemplo, desde o processo de formação da Terra, como os processos de dobramentos modernos, como os processos de vulcanismos recentes e os antigos também. Tudo isso acontece em uma fração de tempo que é muito superior ao tempo de vida humana. Por isso que a gente chama de tempo geológico. Então, gravem bem essa ideia de tempo geológico. A gente viu também um pouco sobre o processo de formação de rochas. A gente viu sobre do que elas se classificam. Elas vão variar entre magmáticas, sedimentares e metamórficas. A gente viu que basicamente a origem se dá através de agrupamentos de minerais. Então isso é também muito importante, tá bem? Vimos um pouco sobre o processo da ação das placas tectônicas. Então a gente viu basicamente dois grandes processos dessas placas, que são os processos convergentes, os movimentos convergentes, os movimentos divergentes e os movimentos transformantes. Quem tem dúvida nesse processo pode correr lá para a página 15 do livro 1415, ou então voltar no vídeo da aula anterior, que foi bem importante para a gente compreender esses movimentos divergente, convergente e transformante e o que cada um acaba acarretando no processo de formação do relevo e no processo de transformação e modelamento desse relevo. Tá bem? A gente ficou de abordar um pouco mais sobre as formas de relevo. Eu falei para vocês que essas formas elas eram moldadas ao longo do tempo e que elas tinham basicamente dois processos que ligariam elas. O processo de transformação, de modelação através do intemperismo e da erosão, e o processo de origem, a orogênese, que seriam os processos oriundos aí principalmente da ação das placas tectônicas, do vulcanismo e etc. Então a gente tem aí primeiro as montanhas, e as montanhas basicamente se consiste nessa formação de relevo, que ela é bastante visível nas paisagens, a gente consegue destacar ela logo de longe. Elas representam algumas elevações na Terra, com altitudes que podem chegar até 8.000 metros. Então, aí basicamente vocês vão encontrar isso na página 16 do livro de vocês,
e ver como se classificam essas montanhas. Lembrando que quando a gente trata de conjunto de montanhas, a gente já fala de cordilheiras. E lembrando em cordilheiras aqui na América do Sul, eu lembro do Andes, da Cordilheira dos Andes. Então essa Cordilheira dos Andes, ela mostra que tem alguma ação de relevo, esse conjunto de montanhas mostra que existe uma ação de relevo recente lá. Então essa ação recente, como a gente já viu, se deve a um processo de encontro de placas tectônicas que estão em ação todos os dias, o tempo todo, e está na atualidade acontecendo ainda. Então é um processo que ainda pode sofrer algumas alterações. Lógico que a gente não data do nosso tempo. Eu não posso falar que essa ação ela pode ser estagnada daqui 10, 20 anos, ou ela pode originar outros tipos de relevo também nesse período de tempo, porque o período de tempo do relevo é um período de tempo geológico, lembrem sempre disso. Então a gente tem aqui os planaltos também, que é um termo para designar áreas de relevo geralmente ondulados, com suaves altitudes e relativamente elevada. Então, basicamente a gente diz que o topo desse planalto, diferente das montanhas e dos picos, eles passaram por um processo que a gente chama de pediplanação. Eles foram ficando ao longo do tempo o topo mais pediplanizado, ou seja, mais próximo do plano. Então, são áreas elevadas que têm um topo basicamente plano. Isso não quer dizer que o topo é 100% plano, mas que passou por um processo de pediplanação. Logo, ele é mais plano do que uma montanha e do que um pico, tá bem? Então, lembrando de um planalto muito famoso, a gente lembra, por exemplo, o Planalto da Borborema. Planalto da Borborema é esse que ocorre aqui em Pernambuco. Então, se a gente pegar um carro e formos viajar juntos, a gente vai passar pela BR-232 em sentido a Caruaru. A gente chega num momento da estrada em que a gente começa a subir em relação ao nível do mar. Essa subida é a subida do Planalto, a escarpa do Planalto da Borborema. Então a gente tem uma série de fatores que acontecem nessa subida, como por exemplo a presença de chuvas de relevo, chuvas típicas de relevo. São chuvas que geralmente vieram do litoral, mas elas estão muito pesadas, ela não tem tanta fluidez para seguir para cima do Planalto. Então nessa região chove bastante, elas precipitam, ficam mais leves, conseguem subir o Planalto e seguir seu caminho em direção ao Agreste Sertão aqui de Pernambuco, tá bem? Então, compreender o Planalto é muito importante para a gente compreender a história geológica do nosso estado e também da região nordeste aqui do Brasil, porque a gente está sobre, basicamente, esse Planalto da Borborema, ele está muito presente no Planalto. No Brasil, a gente tem uma ocorrência de outro Planalto, que é o Planalto Central, que fica ali próximo a Goiânia, Distrito Federal, na região central do Brasil. Então, também é um Planalto muito importante que tem características bem peculiares, tá bem? Além disso, o livro traz as planícies e as depressões. As planícies, como essas regiões planas, mais próximas ao nível do mar, e uma característica muito básica dessa planície é que no Brasil a gente tem a ocorrência principalmente da planície costeira. Essa planície costeira são aquelas planícies que estão muito próximo, como o nome já diz, da costa brasileira, do seu litoral. E ela possui características climáticas típicas do clima tropical, clima primordial aqui do nosso Brasil, e temos, por outro lado, uma ocorrência muito presente no sertão de Pernambuco e em outros sertões, que são as depressões. Depressão a gente pode classificar como duas. Existem as depressões relativas e as depressões absolutas. Qual é a diferença delas duas? A depressão relativa, ela é abaixo das áreas vizinhas. Então, eu tenho uma região que ela é abaixada das áreas vizinhas. Já a depressão absoluta, ela é abaixo do nível do mar. Então, a gente tem duas alturas aí de referência, seja a altura das regiões vizinhas ou a altura do nível do mar. Lembrem sempre desses dois tipos de depressão, tá bem? Passado isso, eu quero que vocês, junto comigo, corram lá para a página 20 e eu quero fazer algumas perguntas e, ao mesmo tempo, eu vou adiantar algumas respostas para que a gente consiga
responder junto essas questões, tá bem? Uma espécie de resumão baseado na atividade do livro. Então, a primeira: qual a origem do significado da palavra litosfera? Pensem bem. A palavra litosfera a gente acompanhou no início do capítulo. A gente pode pensar que a litosfera é uma palavra de origem grega e significa esfera de pedra. Essa esfera de pedra dá sentido à camada física rochosa da nossa Terra. Então, é a camada que a gente tem aí concreta de rochas e minerais, por isso esfera de pedra. Como são formadas rochas magmáticas? Então, essas rochas magmáticas eu falei também sobre elas e falei que tem duas classes, a intrusiva e a extrusiva. As rochas magmáticas são formadas a partir do resfriamento ou solidificação do magma. As rochas intrusivas, a gente diz que elas se resfriaram no interior da Terra ou do vulcão. As extrusivas se resfriaram no exterior da Terra. Para a gente fechar, como se formou as rochas sedimentares e como se formou as rochas metamórficas. As sedimentares, elas foram formadas, lembra bem da aula, elas foram formadas a partir do desgaste e do agrupamento de materiais de outras rochas. Essas são as sedimentares. Já as metamórficas, elas passaram por um processo de mudança porque o seu nível de pressão e de temperatura foram alterados. Então, tem uma rocha matriz, que poderia ser tanto sedimentar quanto magmática, e foi alterado o nível de pressão ali, que a Terra exerceu, ou o nível de temperatura. Então, ela começa a mudar suas propriedades químicas, dando origem a uma rocha metamórfica, tá bem? Então, a aula de hoje, basicamente, foi essa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e terminem esse exercício da página 20. A gente volta na semana que vem e fiquem em casa, tá bem? Se cuidem. Tchau, tchau.